Antes de começar a gravação. Bom, começando então oficialmente, né? O papo estava bom, mas agora gravando, né? Agradecer aí o Yuri a disponibilidade para a gente poder trabalhar esse tema do voluntariado, que é sempre um desafio, né? O trabalho voluntário não é simplesmente querer fazer, né? Tem o como fazer, como motivar, como manter. A questão da manutenção também é algo muito importante nessa discussão. Então, poder trazer essa discussão a partir do olhar teórico e prático, né, de alguém que está nesse campo há um bom tempo aí, né, e que vem estudando. Então, um prazer te receber, né, aí graças ao contato da Quênia, né, então fica à vontade, pode se apresentar também, né, porque ainda mais que vai ficar aberto, é legal o pessoal poder te conhecer, né, de que lugar é esse que você vem falar desse tema aqui para a gente nessa costura. Acho que também vale a pena dar uma contextualizada, né? Esse grupo acontece a partir da Acto, né? Que é esse coletivo de levar terapia de trauma a populações que não têm acesso, e em parceria com a Refúgio 343, nesse caminho que a gente vem construindo de acolher a questão dos refugiados dentro do nosso trabalho voluntário. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando, né, você escutar esse momento, mas bom dia a vocês, né? É um prazer enorme estar aqui, é uma alegria muito grande por todo o esforço que vocês fizeram, né? Kênia, Daniel, os demais de estarem aqui, esse horário, né, um pouco desencontrado, porque estamos aí em fuso horários diferentes, e poder viabilizar e tematizar essa questão que para mim é tão significativa, né? Me tornou quem eu sou hoje, né? Hoje eu não consigo me pensar, né, sem ser atravessado pelo trabalho voluntário e pela reflexão sobre esse tema tão caro para mim. Então, ter a ocasião de partilhar isso com vocês é de uma alegria imensa, né? E a proposta que eu havia organizado junto a Kenny e o Daniel é que fosse um momento de fato de partilha, né? Vou trazer aqui algumas reflexões, né, que já há algum tempo eu tenho realizado sobre esse tema, buscando partir da experiência, tanto da minha experiência de pesquisa, quanto da minha experiência enquanto voluntariado, enquanto voluntário, né, buscando responder de um modo geral, né, se é que se pode dizer assim, como resposta, né, mas buscando melhor problematizar, né, a complexidade que essa pergunta traz. Como sustentar o brilho do olhar no trabalho voluntário? Então, a partir dessa pergunta, propomos esse momento de reflexão, tendo a experiência como centro, né? E eu gostaria de começar justamente pela provocação que o Daniel trouxe, né? De que lugar eu falo, né? Até marquei que a primeira questão que eu ia trazer era justamente isso, né? A gente falar, né, cada vez mais, né? A gente sempre fala de um lugar, né? E de que lugar eu falo, né? Eu falo não só de um lugar físico, né? Mas de um lugar pessoal, de um modo com o qual eu me aproprio do tema, né? Enquanto pessoa, né? Que já de mais de uma década aí tem trabalhado voluntariamente, seja direto, seja indiretamente, né, em uma instituição religiosa, mas com um trabalho de lavar panela. Isso era o trabalho que eu fazia e nunca abri mão, porque era uma coisa muito rica de botar a mão mesmo, e por meio daquele trabalho tantas e tantas portas se abriram, né? Atualmente, infelizmente, não estou realizando, mas permaneço muito presente com essa questão para mim. Então, eu falo, né, de um lugar de alguém que sempre quis se colocar nessa posição de ajuda, né? Foi por isso que eu escolhi psicologia. Muitas vezes essa pergunta é criticada: ah, não, você quer fazer psicologia porque quer ajudar, né? Que inocente, né? Tem muito ainda essa crítica academicista, né? Mas hoje eu vejo esse lugar de ajuda de um modo muito mais complexo do que quando eu entrei, mas esse ideal, né, de querer me colocar no mundo, né,
oferecendo algo de mim em uma relação, né, sempre foi algo muito presente para mim. E eu sempre vi no trabalho voluntário uma ocasião, né, de afirmar esse ideal, de acolher esse ideal, de viver esse ideal, de me realizar por meio desse ideal. Então, eu falo, né, desse lugar de alguém que carrega isso, se lança, né, nesse trabalho, e de alguém que nunca passou necessidade, em certo sentido, né? Então, acho que isso é um aspecto importante, embora eu tenha os meus desafios, né? Mas, então, para mim, era um universo novo, né? Embora eu tivesse um círculo de convivência, né? No voluntariado, eu me lancei em um universo novo. E nesse universo novo, eu fui cativado em vários níveis, né? Desde um nível pessoal até um nível propriamente acadêmico, né? Enquanto formado em psicologia, já durante a graduação, me senti chamado a aprofundar essa experiência que eu estava vendo, né, acontecer diante de mim. Passava por mim, mas era algo que transpassava, né, e que transformava. E justamente provocado por essa experiência vitalizada que eu vivi, eu acabei direcionando o meu caminho de pesquisa, buscando compreender, então, o trabalho voluntário, e a partir daí, então, eu modulei o meu mestrado, né? E fiz uma dissertação, sobre o trabalho voluntário enquanto ocasião de realização da pessoa numa instituição espírita. E desde então, né, depois meu caminho foi trilhando aí, estudando fenômenos culturais, e me tornei professor atualmente da UFVJM, então estou professor da UFVJM na área da psicologia, da educação, numa interface com a psicologia social, tendo sempre a fenomenologia como referência, né? E agora a sociologia relacional também, que é algo que eu tenho estudado. Então, tomando a fenomenologia e a sociologia relacional, tem sido sempre de novo uma ocasião de revisitar, problematizar e compreender a complexidade que se anuncia por meio do trabalho voluntário, né? Então eu falo desse lugar de alguém que vive e de alguém que pesquisa o tema, né? E é justamente transitando entre esses dois lugares que eu gostaria de trazer a minha contribuição, né? Problematizando algumas questões teóricas, mas trazendo também algumas experiências, né? Então, entrando já propriamente no tema, né? Como sustentar o brilho no olhar no trabalho voluntário? A primeira questão que emerge é justamente o que é o trabalho voluntário, né? Para além de uma definição teórica, dos recortes que são possíveis de serem dados sobre esse tema, né? Eu acho que o mais importante, para além de uma definição se é gratuito, se não é gratuito, se é apropriação ou expropriação do trabalho, eu não vou entrar aqui no mérito, né, dessa questão teórica, que daria, né, pano para manga. Eu acho que é mais importante sempre compreender o trabalho voluntário como uma relação social. Enquanto relação social, ele se dá de modo situado. Embora eu vá fazer uma reflexão geral sobre o voluntariado, cada trabalho tem uma característica, justamente por se tratar de uma relação social. Enquanto relação social ele tem uma estrutura própria, que se dá em um contexto específico, que implica certas normas, certo modo de organização, certos meios que o viabilizam ou inviabilizam, né? Então, ele se dá em um contexto que implica uma estrutura social, ao mesmo tempo que ele também se realiza por meio das interações sociais, dos sujeitos que ativamente se interagem e retroagem um sobre o outro, né? E compondo-se enquanto uma relação, né, marcada por um meio, ela é um fenômeno que emerge, ela é alguma coisa que acontece, né? E vocês vão ver que essa palavra vai ter um peso diferente, né, quando a gente continuar avançando na discussão, né? Então, é sempre muito importante entender, né, que o trabalho voluntário ele é um fenômeno social, né, que implica considerar uma estrutura, implica em considerar os sujeitos que estão vivendo aquela relação e a relacionalidade entre esses elementos possibilitam emergir de alguma coisa nova, né?
E é justamente essa novidade que eu vou me ocupar, né? E por qual via eu gostaria de adentrar nessa novidade do voluntariado enquanto relação social, né? Pela via da experiência. E aqui eu trago a fenomenologia como referência para nos ajudar a iluminar esse fenômeno a partir da experiência. Porque existem diferentes formas, né, de se colocar diante desse tema. Eu posso compreendê-lo enquanto uma relação, enquanto uma representação social. Eu posso compreendê-lo como uma prática discursiva. Eu posso compreendê-lo numa lógica econômica, né? Me interessa, né, apreendê-lo a partir da experiência, sobretudo a partir do modo com o qual os sujeitos da experiência vivenciam o trabalho. E não necessariamente pensam o trabalho, né? Mas que vivência aparece enquanto eu trabalho. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Que experiência as pessoas vivem, eu vivo, nós vivemos enquanto voluntários, né? O que aparece? Né? Que elaborações? Né? Quais são os juízos daquilo que eu vivo? Sobretudo, que sentidos estão implicados nessa experiência? Quais são os critérios que orientam o modo com o qual eu me volto para o trabalho? A compreensão desses critérios e daquilo que orienta, né, o meu movimento em direção ao trabalho, né, compondo justamente a experiência, é um elemento muito rico que possibilita com que a gente problematize, inclusive, os modos habituais com os quais se tem compreendido o trabalho voluntário, né? Não no sentido de negar, de contrapor, mas no sentido de compreender a partir da experiência, né? Tanto as suas riquezas, as suas potencialidades, quanto os seus dramas e os seus limites, né? Sem negar nenhuma, né, dos fatores que compõem o jogo, né? Mas apreendendo o voluntariado, tomando a experiência enquanto, né, norte. E justamente, né, como a experiência é algo que se dá no presente, mas ela não se esgota no presente, porque a minha experiência ela é marcada por tudo aquilo que eu sou, né? E ela caminha em direção a algo, né? Implica um desafio, né? Implica um desafio que convoca a minha liberdade, né? À medida em que eu olho para a minha experiência e para o modo com o qual eu tenho trabalhado, né, pensando a experiência no trabalho voluntário, isso traz um convite que joga para que eu olhe para a existência assim como ela se delineia, né? E a pergunta que vem é justamente como sustentar essa experiência que acontece e que me mobiliza em direção ao trabalho. Porque só quem trabalha voluntariamente sabe, né, os desafios que a gente vive. Geralmente, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, muitas vezes a gente comenta com as pessoas, tal, eu faço um trabalho voluntário, X, Y, Z. Geralmente, né? Que legal, que bonito, né? Eu gostaria de fazer também. Ou, não, é realmente muito importante, né? Tem uma representação geral, né, que muitas vezes pode escamotear, né, certas questões que estão ali presentes, que sustentam esse ideal, mas que muitas vezes a gente fica só no ideal, a gente pode acabar se perdendo, né? Tanto que muita gente já fala assim, nossa, eu tinha muita vontade de trabalhar voluntariamente, mas eu não sou forte. Ou eu não tenho, como é que fala? Eu não sou caridoso o suficiente, né? É, como se fosse somente uma questão moral, né? No sentido estrito do termo, né? E, infelizmente, muitas pessoas começam o trabalho voluntário e depois acabam desistindo pelos desafios que todo trabalho traz, inclusive o voluntário. E justamente por, né, pelo menos na realidade brasileira, o trabalho voluntário não está implicado num compromisso assinado, algum elemento formal, seja econômico ou não, né?
acaba tendo uma rotatividade alta, né, nas pessoas que trabalham voluntário, porque justamente, como eu disse, né, o trabalho voluntário é uma relação social que implica uma estrutura, que implica interações, e muitas vezes esses elementos acabam não funcionando para algumas pessoas e muitas acabam desistindo. Ou mesmo, muitas vezes, nós, enquanto estamos trabalhando, vivemos dificuldades que muitas vezes nos faz querer desistir, né? E eu também vivi essa experiência enquanto eu estava trabalhando, né? Como eu disse, eu comecei com um ideal, tinha muito firme um ideal, né? De querer ajudar, alguns outros sentidos do trabalho, né? Mas ao longo do tempo, em alguns momentos, a gente vive algumas dificuldades, seja relacionadas ao trabalho, seja dificuldades pessoais, né? Que acontecem. E eu me lembro que num certo dia, o trabalho que eu fazia era sábado de manhã, né? E tinha que acordar cedo para o trabalho, e eu trabalhava, né? Eu estava num ritmo de trabalho semanal, né? De segunda a sexta, muito intenso. Então, eu trabalhava sexta à noite, depois tinha que acordar sábado de manhã e tal, e ficava a manhã inteira. E eu me lembro que várias vezes eu tinha vontade de não ir. Assim, eu não vou e tal, tá muito difícil, hoje eu não estou bem, eu não vou. E aí eu me lembro, um certo dia que eu estava vivendo algumas questões pessoais difíceis, algumas questões familiares mais complicadas, estava muito cansado, estava um pouco adoecido psicologicamente também, né? E eu me lembro que eu, né, no dia, eu tinha acordado, na sexta noite eu já tinha falado, eu não vou conseguir. E aí de manhã eu acordei e eu me lembro que a Roberta, minha esposa, me acompanhava e eu fiquei assim, não sei se eu vou, se eu não vou. Mas tá bom, eu vou. E aí eu decidi ir, né? E eu me lembro que eu fui sem muita vontade de ir, confessando aqui, né? Fui assim, sem muita vontade de ir, tava ali, e aí eu fui fazendo no automático, né? Digamos assim, o trabalho, né? Fui lavando a panela ali, né? E eu me lembro que nesse dia, especialmente, tinham ido poucas pessoas, né, no trabalho. Então, a quantidade de trabalho era muito maior. E a minha vontade era ficar no meu cantinho ali, ia ali, lavar minha panela, ficar no meu cantinho, sem conversar com ninguém, sem, né, ficar ali quieto. E a coordenadora falou, olha, Yuri, a gente está precisando, né, a gente está precisando de ajuda, veio pouca gente, e, e eu falei assim, olha, tá bom, então vamos lá. E ela falou assim, olha, Yuri, eu preciso que você vá no salão e sirva salada de frutas. Porque no dia que eu ia especificamente, era um trabalho de assistência social, e a oferta o café da manhã, uma sopa de almoço e depois a sopa, uma salada de fruta de sobremesas. E aí tem sempre alguém que levava a salada, né? E eu falei assim, nossa, eu não tô querendo ficar no cantinho. E fui convocado, né, a servir salada. E eu falei, tá, tudo bem, então eu vou. E aí eu fui, né? Me emociono, eu me lembro. Fui servir salada, né? E eu me lembro que eu fui, né, colocando os potinhos, né, na frente de algumas pessoas, à medida em que elas iam terminando a sopa, e eu não tava bem. E eu falei assim, olha, tava ali fazendo um trabalho sem muito nem olhar, né, para o rosto das pessoas. E eu me lembro que tinha, eram bancos enormes assim, né, que as pessoas ficavam sentadas, e tinha um senhor, né, com uma sacola muito grande ao lado, né? Pelo tamanho da sacola e conhecendo a realidade do público que a gente atendia, dava para ver que não era só uma sacola, era a casa dele, era a vida dele, né? Ele carregava a vida naquela sacola. E ele estava com a sacola, e aí, num certo momento, eu vi, né, que ele havia acabado a sopa e eu fui ofertar a salada, né? E quando eu coloquei a salada na frente dele, né, ele olhou para mim e aí eu, né, ousei olhar para os olhos dele e ele, naquela condição, olhou para mim, né, me deu um sorriso e falou obrigado.
não falou mais nada, né? Mas o modo com o qual ele me olhou me recuperou. O modo com o qual ele sorriu, com gratidão, por ter recebido alguma coisa que atendia, né, que o correspondia, aquilo ali me correspondeu. Num breve sorriso, numa troca de olhares, algo aconteceu. Não sei o quanto isso ressoou para ele, como ressoou para mim. Mas aquele acontecimento me surpreendeu de uma forma tal que eu não me vejo hoje sem responder a esse sorriso que me foi ofertado, né? Um elemento simples no momento em que eu estava péssimo, que a minha vontade era não estar ali, mas aceitando o desafio, ali eu entendi o que eu estava fazendo ali. Ali eu entendi a força do que é se dispor, né? E foi justamente provocado por essa experiência que eu quis entender o que acontece, né? Porque quando eu partilhei isso com as outras pessoas, eu vi que não era só comigo, né? Não era só comigo. Existem pessoas que sustentam o trabalho. E não são porque elas são fortes, não são porque elas são perfeitas. São porque elas vivem alguma coisa que sustenta, que possibilita permanecer. Então, geralmente, a gente pensa no trabalho voluntário em termos do que nos motiva, então, em termos de um passado, né? E ali eu me vi convocado a ver não somente em termos do que me motiva, em termos de um passado, mas o que me faz permanecer, no que sustenta, né? No que acontece enquanto eu estou ali e na realização que eu vivo enquanto algo acontece, né? Porque a experiência de gratidão, né, a experiência de realização que me foi ofertada naquele momento só foi possível porque eu vivi aquele momento, porque eu me abri aquele momento, porque algo aconteceu e eu fui chamado a respondê-lo. E a minha pesquisa de mestrado, de um certo modo, foi justamente responder essa questão. Não na minha experiência, né? Mas nas experiências que eu vi acontecer. Então, não estava estudando o trabalho voluntário de forma geral. Eu escolhi certas pessoas que são referência naquele trabalho para tentar entender que realização elas vivem enquanto elas trabalham, né? Então, eu fiz, né, meu mestrado sobre ser voluntário, ser realizado, né? Investigação fenomenológica numa instituição espírita, com o objetivo justamente de compreender a experiência do voluntariado enquanto potencialmente realizador da pessoa, ou seja, isso não é todo mundo que vive, mas tem certas pessoas que vivem certas experiências que realizam, né? E como, né, um determinado contexto sociocultural pode favorecer essa experiência, né? E aí eu entrevistei, então, algumas pessoas, né, e, né, me permiti entender, né, que experiência essas pessoas vivem enquanto trabalham e a realização que daí advém, né? E eu vou, então, partilhar um pouco dos resultados, né, que eu encontrei, aliado à experiência que eu vivo, né, buscando, então, retomar essa pergunta, né, que orienta essa fala aqui agora, né, que é o que nos ajuda a sustentar a experiência, né? O que sustenta o brilho no olhar, no trabalho voluntário, né? Porque muitas pessoas começam, como eu disse, né? Muitos de nós estamos continuamente começando. Mas o que possibilita com que a gente permaneça e que sustente a nossa permanência, né?
Esse aqui é um elemento chave, né? Que eu gostaria de ajudar a responder. E enquanto eu fui falando, já foram aparecendo algumas pistas que eu gostaria de revisitá-los para iluminar essa pergunta a partir dessas pistas. E um primeiro elemento que, para mim, eu entendi que foi muito forte nas minhas andanças enquanto pesquisador, não só nessa pesquisa, mas em outras pesquisas que eu já acompanhei sobre esse tema, é a compreensão, né, de que o trabalho voluntário ele é um acontecimento, assim como a vida é um acontecimento. Nós não produzimos o nosso brilho no olhar. Nós reconhecemos enquanto ele se dá. Então, o que nos motiva nos abre, mas o que nos faz brilhar o olhar é o que acontece enquanto a gente está lá, enquanto a gente se dispõe, né? Enquanto a gente encontra, enquanto a gente se relaciona, né? Yuri, Assim como a vida. Oi, eu tô lembrando diga. de uma fala que eu ouvi uma vez que faz muito sentido para mim, assim. A gente ganha muito mais do que a gente oferece. Ah, você já disse a conclusão do meu trabalho. Eu ia finalizar com essa frase. Que legal, que bom que você falou, não fui eu. Porque eu escuto isso em todos os lugares que eu falo sobre trabalho voluntário. Em todos. Não só no Brasil, já dei essa palestra na Argentina, já falei com o pessoal dos Estados Unidos, já conversei sobre isso aqui na Itália. Independente da configuração do trabalho, né? Alguma coisa acontece que a nossa experiência é de que a gente recebe muito mais do que a gente dá. É muito misterioso isso, né? E misterioso não no sentido de que a gente não conhece, mas é misterioso no sentido de que acontece. É assim. Não sou eu que escolho. Eu acolho. Eu percebo, né? Eu não invento, né? Isso é bonito Agora, demais. a Ah, minha diga. curiosidade, né, do teu caminho até chegar nessa fala, né, é como, né, ajudar a provocar isso nas pessoas, né? Uhum. Sim, vamos chegar. Eu não vou pular essa etapa, porque eu quero debruçar para a gente chegar nesse ponto, assim, né? Eu acho que tem uns elementos, né? É, Tem várias coisas que a gente pode cuidar, né? Que a gente pode formatar, que a gente pode, né, constituir, mas a gente não pode inventar. A gente não inventa, a gente acolhe, né? Eu sempre brinco, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer, né? Todo mundo fala assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Eu falo, mentira. Isso é teórico, né? Que a gente vai morrer? Tudo bem. Mas isso é uma suposição no sentido de que não está presente, pelo menos para a grande maioria de nós, né? A única certeza que a gente tem é que a gente está vivo agora. Essa é a única certeza que a gente tem. No presente que a gente está vivo. E a gente não escolhe se dar a vida, né? Você acolhe a vida que te acontece. Assim, eu vou fazer meu coração bater. Eu não consigo fazer meu coração bater. Eu percebo ele batendo em mim. E eu posso acolher a beleza do coração batendo, né? E fazer poesia com isso. Eu acho que é um pouco nessa direção que eu gostaria de avançar, né? Eu acho que a vida vai nos oferecendo possibilidades das mais diversas, das mais criativas, para que quando a gente está atento, quando a gente está numa posição de pergunta e quando a gente é leal à nossa experiência, essas possibilidades vão se configurando. Aqui eu vou enunciar algumas, mas algumas, eu tenho certeza que você tem outras, né? E as minhas não vão negar as suas, as nossas vão se complementar, né? Que é isso, são os encontros entre nós que fazem as coisas acontecerem, né? A vida se constitui assim.
O trabalho voluntário, para mim, é a expressão máxima da vida, porque é isso, porque implica a nossa vontade, então a gente trabalho voluntário, ou seja, é a minha vontade, é eu que vou, né? Mas quando eu vou, eu percebo que, na verdade, não é tanto o meu querer, é alguma coisa que me acontece, e a experiência que eu tenho não foi o que eu fui, foi o que eu recebi, né? Foi o que eu recebi, né? Por quê? Eu fui não com meus músculos, eu sou forte. Muitas vezes algumas pessoas se colocam nessa posição, né? Mas a vida acontece não quando eu mostro a minha força, mas quando eu me realizo, quando eu me coloco, quando eu dou de mim. O trabalho voluntário não é só uma doação de coisa ou de serviço, é doação de si. A raiz, né, daquelas pessoas que permanecem, daquelas pessoas que vivem intensamente o trabalho voluntário, elas não estão só doando coisas, elas estão se doando ao outro, ou aos muitos outros, né? Com O minúsculo, O maiúsculo, né? Aos muitos outros que compõem essa experiência, né? E é justamente esse trabalho de doação, né, que emerge uma experiência de gratidão. Porque, como você muito bem disse, Daniel, enquanto a gente doa, a gente está recebendo, né? Por quê? O que a gente recebe? Né? A gente recebe muitas coisas, né? Não vou aqui nomeá-las, né? Mas a experiência da gratidão emerge, né, como um sentido afirmado dessa doação, né? Desse se lançar, desse afirmar um ideal que me corresponde, né? Eu selecionei aqui 2 trechinhos, e vocês podem compartilhar também, assim como o Daniel fez, né? Mas 2 trechinhos de 2 pessoas que eu entrevistei, que eu acho que são representativos dessa dinâmica que eu estou falando, né? Tem uma delas que diz o seguinte, ela fala o seguinte: porque quando você vai para uma tarefa que realmente não é para você, você logo está deixando. Mas quando você acha aquela que é a sua, que você abraça mesmo e fala, essa é minha tarefa, eu vou abraçar ela com todo o amor. Você não sai dela fácil também não. Cria um vínculo. Tem um vínculo aí, não necessariamente pela tarefa, mas porque ela é sua, porque ela é a expressão de você, né? E aí você é chamado a abraçá-la, né? Porque afirmar a tarefa é afirmar quem você é, né? Nessa relação com o outro. Aí tem uma outra, né? Eu trouxe isso porque era exatamente a experiência que eu vivia, né? O cara diz o seguinte: porque quando você chega aqui e quando você vai trabalhar naqueles panelões, era onde eu trabalhava, lavando os panelões, você sai cansado, mas com uma energia diferente, não é? Vitalizado. Então, é esse sabor. É esse sabor, né? Então, o sabor de ser, né, essa energia que nasce quando nós somos enquanto trabalhamos, seja atendendo alguém, seja lavando uma panela, né, tem uma energia que nos vitaliza. E a vitalidade nos convoca, né, nos chama. E é justamente o que eu estava tematizando, né? E a nossa vontade, né, é aderir ao que acontece, aos sentidos que se abrem, aos ideais que eu entendi que são significativos para mim, a minha relação com o trabalho, né? Cada um de nós tem os seus ideais, tem os seus motivos, né? Mas quando a gente adere esses motivos, né, quando eles acontecem, né, eu vivo uma experiência de realização, né? Eu sempre dou esse mesmo exemplo, né? Eu deito a cabeça no travesseiro e falo, nossa, eu podia morrer hoje, mas eu morreria feliz. Não é porque você quer morrer, né, mas porque alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu que te chamou, que te convocou, né, que te realizou. E aí vem, Daniel, o que você trouxe, assim, né? Eu trouxe algumas questões, assim, um pouco para a gente refletir junto, né? Então, como ajudar, né? Que possibilidades criar
para sustentar isso que a gente vive, né? A primeira coisa que me veio à mente, não somente em ordem cronológica, né, mas que eu gostaria de tematizar com vocês, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é estar em companhia, partilhando a experiência. Por mais que o trabalho seja um movimento pessoal, no sentido, né, que é você enquanto indivíduo, né, ele é vivido relacionalmente, né? E encontrar companhias que te ajudam a sustentar esse trabalho é fundamental. Eu acho muito importante. Sejam companhias com a qual você partilha o trabalho, sejam companhias com a qual você reconhece um ponto de referência a qual sempre voltar para te ajudar a permanecer, né? Então, estar em companhia, para mim, é um elemento muito importante, né? Na minha experiência, por exemplo, a Roberta era uma companhia. Então, às vezes eu não estava bem, ela falava, vamos lá. Ou, às vezes ela não estava bem, eu falava, vamos junto, né? Então, ter alguém, né? E aí pode ser uma pessoa física ou, de novo, alguém com A maiúsculo, né? Ter companhias, né, que te ajudam a lembrar, a retomar, né, a sustentar, a mobilizar o seu juízo, ainda que você não dê conta sozinho, né, é muito importante. Eu acho que estar em companhia é um elemento. E podemos criar muitas estratégias para estar em companhia, né? Seja em termos do próprio trabalho, né? Eu posso configurar o trabalho dessa forma, né, de modo que as pessoas que estão ali trabalhando vivam uma experiência de companhia, seja eu posso facilitar com que o trabalhador reconheça quais são as suas companhias, quais são as suas referências, né? Tem uma frase de uma voluntária que me marcou muito, assim, né? Ela fala assim, ela está falando lá do trabalho, né? Ela diz assim, aqui eu tenho uma família. Eu faço assim, porque no meu coração aqui é uma família. Não sei o que todo mundo precisa viver o trabalho e o companheiro de trabalho ser uma família, né? Isso não precisa ser para todo mundo, né? Mas viver relações familiares, no sentido amplo do termo, né? De uma comum unidade, né? De você partilhar, né, certos elementos que são significativos e ter esse espaço de partilha, né, viver essa experiência, eu acho que é muito interessante. E aqui, família, eu acho que simbolicamente carrega vários sentidos, né? Porque família não é tanto aquilo que a gente escolhe, mas aquilo que está aqui para a gente. Família, às vezes, tem as coisas boas, mas às vezes tem as coisas difíceis, né? Família não é sempre bom, às vezes tem momentos que são difíceis, né? Mas a experiência de estar em família é a experiência de ter uma casa, de ter um lugar onde você descansa, né? Então, criar espaços de descanso, criar espaços de comum unidade, né, que seriam vínculos comunitários, eu acho que é uma saída muito interessante para ajudar as pessoas a permanecerem. Porque é muito legal nas várias pesquisas que eu tenho feito, né, sobre esse tema, como muitas vezes as pessoas vão ali começar a trabalhar, fazem trabalho voluntário e depois se tornam amigas em outros contextos. Lá no lugar que eu trabalhava, um casal se conheceu, tornou marido e mulher, e casou, tem filho. Você cria vínculos, né? Que não são obrigatórios, mas mostram que aquele espaço pode ser um espaço de criar vínculos em diferentes níveis, né? Seja com o seu companheiro de trabalho, seja com quem você está ajudando, enfim, né? Então, o reconhecimento de que a gente não está sozinho, né, de que a gente está em companhia, de que a gente pode partilhar essa companhia, é uma saída interessante, né? Eu acho que é um elemento importante. Um outro elemento, né, que se aproxima dele, mas tem uma especificidade, é a experiência de fazer memória do que nos sustenta. Eu acho isso tão precioso, sobretudo nos dias de hoje, né? A gente está vivendo a sociedade do cansaço, né? Eu gostei dessa expressão que eu escutei de um sociólogo que está aí na moda, não sei o nome dele, né? Que é a sociedade do cansaço.
E a gente está cansado não só porque a gente faz muitas coisas, né? Eu não acho que seja esse o critério. A gente está cansado porque a gente não permanece nas coisas que a gente faz. A gente se relaciona como um Instagram, né? Seja como filtro, seja passando, né? A gente passa, e eu não tenho mídias sociais, mas eu vejo, acompanhando, né, a experiência de alguns jovens, outra via que eu tenho feito pesquisa, né? Como é que é? O feed de notícias não tem fim. Então você vai ali passando, e aí você não permanece em nada e a sensação que vem é de cansaço. Então a gente está numa experiência de cansaço em que, diante do cansaço, nós somos facilmente levados para aquilo que imediatamente desperta a reatividade. Geralmente são coisas ruins, né? Geralmente, aquilo que mais nos convoca são notícias ruins, são problemas, questões, né? Mas fazer memória do que nos sustenta é fundamental. Cultivar o que é precioso é muito importante. E a gente toma aquilo que nos sustenta como óbvio. Ah, não, eu tenho o meu ideal, beleza. Eu sei a pessoa que eu amo, beleza. E aí eu parto do princípio de que isso está estabelecido como se, né, como se estivesse e vou cuidar das outras coisas. Não, é o contrário. E o desafio da vida é cuidar do óbvio, cultivar o óbvio. Então, como sustentar? Cultivando o óbvio. Que é cultivando aquilo que te sustenta, os seus ideais, as suas motivações, fazer memória das experiências, né? O que me levou? Experiências significativas eu vivi, né? Tornar essas experiências presentes, tornar essas experiências cotidianas são muito importantes. Eu acho que um exemplo, né, que não caminha muito nessa direção, mas pode ser uma ajuda, né? São os exercícios espirituais, né? Essa coisa de você chegar no final do dia, bom, como foi o dia? Né? O que me sustenta? Né? Como eu vou cuidar desses elementos que são importantes para mim? Como eu cuidei hoje? Como eu deixei de cuidar hoje? Né? Fazer memória é muito importante. Né? Encontrar formas de sustentar, de cultivar isso. Acho que a sabedoria popular é muito interessante nisso. Né? Vamos supor, toda comunidade tradicional tem certos momentos simbólicos, certas festas populares, que são justamente momentos de cultivar essas relações. Né? Simbolicamente, são momentos em que você faz memória. Né? As festas populares, elas têm esse sentido também, né? De cultivar, de fazer memória. Então, criar estratégias em que você faz memória do que te sustenta é um elemento que ajuda a permanecer. Né? Tornar esses elementos presentes, cotidianos. Né? Tornar esses elementos cotidianos. Muito importante. Né? Eu percebo que criar estratégias em que você vá cultivando essas experiências de diferentes formas, né? Como eu disse, criativamente a vida vai nos oferecendo formas de fazer isso. É um outro fator. Né? E uma terceira dica, eventualmente, que está relacionado a isso, é ficar perto de quem te ajuda. Cuidar das suas companhias. Né? Então, tem tanto... Uma coisa é estar em companhia, eu acho que é importante, estar em companhia. Mas também cuidar das companhias que te ajudam, eu acho que é um outro nível. Né? Que se... Como é que falam? Se depreende daquele primeiro. Então, ficar perto de quem é precioso para você. Né? Ficar perto de quem te ajuda a permanecer. Como eu disse, né, a gente muitas vezes gasta mais tempo com as pessoas que estão longe da gente do que com quem está do lado. Né? Justamente porque a gente toma como óbvio, né? Que aquilo ali está estabelecido. Né?
Mas são justamente esses elementos óbvios que nos vitalizam. Quando está difícil, a gente precisa vitalizar justamente nesses elementos. E se eu cultivo eles, a chance de permanecer é muito maior. E aqui, para finalizar, né, eu escutar um pouquinho de vocês, né, finalizar com a síntese de uma dessas companhias que me fazem permanecer, né, que o ponto não é só o que te motiva, né, é o que te faz permanecer. E essa é uma senhora idosa que trabalhava junto comigo, semi-analfabeta. Para assinar o termo foi uma dificuldade. Já, né, com uma condição socioeconômica muito difícil, muito frágil, né, uma realidade muito dramática em diferentes níveis. E eu me lembro que todo sábado de manhã ela estava lá. E aquilo ali eu ficava assim, e era assim com um sorriso, um encanto assim que cultivava todo mundo, né? Eu ficava ali pensando, nossa, o que que faz essa mulher permanecer? Porque eu sabia que ela morava muito longe. Ela já tinha me falado que ela gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Pegava 2 ônibus e todo sábado ela estava lá. Já, como eu disse, né? Ela estava com um problema na visão que ela já não enxergava direito. E tinha um problema na perna também. Então, assim, tinha todos os motivos para não estar lá, né? Mais do que justificável. E ela estava lá. E eu entrevistei ela. E teve uma frase dela que me marcou, né? Como eu disse, ela trabalhava junto comigo lavando vasilha. E aí, o ponto não é o quanto você consegue trabalhar ou o quanto você oferta, né? Mas o que acontece enquanto você oferta. Olha que poético o que ela falou. Ela está falando da panela, tá? Mas como é pura poesia. Ela refletindo junto comigo. É, às vezes não sai certo, porque igual eu não estou enxergando direito. Muita coisa sai errada, né? Porque quem não enxerga direito, nem tudo vê. Assim, se eu não enxergo com o olho, eu vou enxergar com o olho do coração, com certeza. Aí eu lavo direitinho. Eu venho para cá de coração. Gente, para mim isso aqui dá banho em 1000 filosofias. Porque o ponto não é o quanto eu consigo fazer. O trabalho voluntário não é o quanto eu dou conta. É o que eu estou afirmando enquanto eu estou ali, dando conta do meu jeito, com os meus limites. Mas quando eu reconheço um elemento que é central, que orienta o meu olhar, mesmo saindo errado, sai certo. Sai direitinho. Porque é o coração que é o guia do trabalho. É o que está sendo afirmado que é o guia do trabalho. E aqui eu finalizo com aquilo que o Daniel tematizou, né? Aquilo que a gente recebe é muito mais daquilo que a gente doa. Porque a riqueza da experiência é única. E é justamente essa riqueza que nos mobiliza e que possamos encontrar formas, né, de sustentar e possibilitar com que essa beleza continue acontecendo, né, e continue cativando a todos aqueles que se dispõem a estar diante dela. Então era um pouco isso que eu queria partilhar um pouco com vocês e escutar como isso ressoa, né? Uma realidade de trabalho que é diferente, né? Mas que eu eventualmente sei que tem algumas conectividades aí interessantes.
Lilian está com a mão levantada. Primeiro, eu quero agradecer ao Yuri por tudo que você trouxe para a gente hoje. Eu preciso sair para buscar minha menina na escola, mas eu não quero sair sem antes trazer alguns pontos. E aí eu quero ver se eu consigo ordenar as ideias, porque me tirou do eixo a mensagem que eu recebi no WhatsApp para eu poder ir. Mas antes de ir, eu quero, então, rapidamente falar um pouco para você como que as coisas que você trouxe ressoou aqui dentro de mim. Quando você começou a trazer, você trouxe um pouco da sua experiência, eu comecei a pensar na minha também. E aí, só que chegou um determinado momento da sua fala que eu comecei a me lembrar de quando eu estava do outro lado, recebendo algum tipo de trabalho voluntário, sendo beneficiária, sabe? E isso tocou muito forte, porque você falou sobre memória, você falou sobre estabelecimento de vínculos, você falou sobre como que uma coisa que acontece ali, no momento que a gente está ou atuando ou estão atuando por nós, como que isso depois reflete na nossa trajetória de vida, né? E aí, começando lá do início, eu me lembro que quando eu participei de uma ONG que dava aulas de inglês, e eu já tinha feito várias vezes cursos de inglês pago, e o trem não entra na minha cabeça, e eu queria entrar no mestrado da UFMG, e a prova inicial era a prova de inglês, não era análise de projeto inicialmente, era na ciência política, e se você não passa na prova de inglês, se você não tem ali a proficiência, eles nem analisam o seu projeto. Então, eu tive essa oportunidade de receber esse benefício, de ter aulas de inglês por causa de uma ONG aqui em Belo Horizonte. E isso refletiu mais à frente na minha conquista de entrar no mestrado. Em outras oportunidades, por exemplo, ontem, como que eu fui lá no meu passado, bateram no meu portão, era o pessoal do Grupo Sheila para fazer a campanha do Quilo. E aí eu estava aqui dentro de casa, estava um calor danado, então eu estava com pouca roupa. E aí eu gritei daqui de dentro assim, quem é? Aí responderam lá de fora. Eu falei, já vou! E aí quando eu cheguei lá para jogar para ela o feijão, joguei pelo muro mesmo, né? Eu vi ela lá embaixo, joguei, e daí eu falei com ela assim, olha, você me fez sentir muita, muita saudade de quando eu fazia, porque eu fiz campanha do Quilo mais de 10 anos, e era num bairro muito próximo da minha casa, no bairro Tupi. E aí eu lembrei desses gritos, que não era só eu que estava respondendo daquela forma, várias pessoas me respondiam assim também, e isso já cria esse quem é? Eu também toquei lá no Japão. Já cria uma atmosfera que levanta o astral. Porque parece que você está falando com um vizinho, parece que você está falando com uma pessoa conhecida, sabe? Vocês se entendem ali sem nem ter visto o rosto um do outro. E, por fim, esse ano, eu trabalho numa organização humanitária que trabalha com pessoas refugiadas. Então, a gente trabalha com a reinserção socioeconômica dessas pessoas. E neste ano eu fui convidada a coordenar o grupo, um programa de voluntariados do refúgio, que a gente não tinha um programa estruturado. Então a gente estruturou, implementou e estamos aí fazendo. A gente tem aqui hoje, inclusive, deixa eu ver se ela ainda está aqui. Eu não estou sabendo mexer aqui, porque eu estou muito acostumada com o Meet, mas entraram 2 pessoas aqui que são voluntários do Refúgio 343, só que eu não sei se elas ainda estão aqui. E aí, dentro desse programa de voluntariados, a gente lida com um grupo muito grande de pessoas que estão ali doando o seu tempo em prol da pessoa refugiada e imigrante. E eu entrei no refúgio sem saber nada sobre refugiados. Eu simplesmente entrei numa rede social, vi um vídeo, e neste vídeo estava convidando a gente a ser voluntário. E aí eu falei, eu quero. E aí, assim, a gente começou a acolher famílias aqui em Belo Horizonte, famílias refugiadas, e a gente montou um grupo que chama Vamos Voar,
e que ele hoje tem 60 pessoas. A gente já acolheu, olha só, esse grupo existe desde 2020, então ele tem 3 anos. Você pode acolher uma família a cada 6 meses. Então, eu poderia ter acolhido até 6 famílias. Nós acolhemos, dentro desse grupo, 15 famílias até hoje. Então, é um grupo que é engajado, que busca mesmo a reinserção socioeconômica dessas famílias e cria vínculos e cria memórias. Ontem foi domingo. Ontem foi aniversário da minha filha, que ela fez 10 anos, e metade dos meus convidados eram pessoas venezuelanas, com suas crianças, com suas famílias, pessoas que, em determinado momento, a gente se conheceu por causa do trabalho voluntário, e hoje a gente tem ali aquela vivência, aquela experiência. Uma delas é minha afilhada. A gente batizou, a gente levou para a mãe parir. Então, assim, são muitas relações, em alguns momentos a gente está do lado como beneficiário, em outros momentos a gente está ali como voluntário, e que, de fato, muda a nossa trajetória de vida. Talvez se a gente... eu sou família acolhedora, que também é um trabalho voluntário, não sei se você conhece, mas é um programa, né, de acolhimento de crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva. Então, eu sou família acolhedora há mais tempo do que eu trabalho no Refúgio 343. Então, ontem também, e a gente não foi justamente porque era aniversário da minha filha, teve um encontro desse grupo. E agora eu vou deixar para o final assim, o que eu mais queria falar para vocês. Você falou de memória, você falou de história. Eu me voluntariei para ser família acolhedora de uma criança que chegou na minha casa com 3 anos. Hoje, devido às circunstâncias que ela passou, ela é minha filha. Os papéis de adoção estão saindo. Em momento nenhum eu entrei na família acolhedora para me tornar mãe dessa criança, ad eterno, mas sim para fazer o meu papel de acolhedora, cuidar dela enquanto os pais estão se preparando para recebê-la de volta. Só que nesse caminho o pai, infelizmente, desencarnou, a mãe, infelizmente, ainda não conseguiu se organizar, ela já vai fazer 10 anos, e o juiz determinou que ela ia para a adoção. E aí eu e meu marido entramos na justiça para lutar por ela, porque ela já está mais tempo de vida conosco do que com qualquer outra pessoa que ela já passou na vida dela. E acabou que o juiz deu positivo para a gente vai acolher. Então, assim, mudou completamente a vida de toda a nossa família e a vida dela também. Então, o trabalho voluntário, ele realmente pode nos proporcionar diversas experiências, agradáveis ou não, mas independente disso, se a gente vai ter como aprendizado, se a gente vai ter como uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre, é transformador, independente para qual lado que seja. E aí, assim, eu vou baixar minha mão. Ah, aprendi a baixar a mão. Eu vou te pedir desculpas, porque eu vou ficar aqui mais 5 minutos e eu vou precisar sair. Mas eu queria ter falado isso para vocês. Obrigadíssimo, Lívia, por fazer memória e nos fazer parte dessa memória, né? Porque quando a gente partilha, ela passa a se tornar nossa também, é uma memória coletiva. E essas memórias coletivas vai nos aquecendo os corações, né? E por isso que fazer memória é tão bonito, né? E você trouxe aí experiências que eu vou guardar comigo para sempre. Muito obrigado. Acho que as coisas, né, estão muito sintonizadas e, né, que bom que foi essa ocasião aqui, né, desse momento da gente fazer memória e aprendendo né, com a história do outro, né, e tecendo esse fio, né, construindo isso juntos. Yuri, obrigada, assim, pelo seu compartilhar. Isso me recupera tanto, me emocionei tanto, assim, já ouvi algumas
falas dessas suas, mas elas são sempre tão vivas, tem tanto brilho no seu olhar, né? Que é impossível não se contaminar, não se contagiar, né, com esse brilho. E você me fez num dos relatos que você traz, o seu, né, daquele senhor ali que te contaminou com o olhar dele, né, e te doou o sorriso, que às vezes para eles é tão caro, né? A gente fala, nossa, é só um sorriso, gente, mas às vezes, para a gente também, às vezes é tão caro, né, dar um sorriso, porque nem sempre tá dizendo daquilo que está interno, assim, e me fez lembrar muito de uma cena que eu vivi há um pouco mais de um ano atrás. Tive até a oportunidade de comentar com Miguel no encontro que nós tivemos mais recente. Eu tinha saído de um centro de saúde e, e tinha sido um momento muito difícil para mim, assim. É, Meu pai vivia institucionalizado numa instituição de longa permanência, né? E da qual a gente imaginava ser uma boa instituição, assim, com uma qualidade e tal. E por algumas percepções minhas, eu fui questionando algumas coisas e, resumindo, isso culminou num diagnóstico de câncer, né? Que já estava bem avançado, há um pouco mais de um ano atrás. E nesse dia, eu estava vindo do centro de saúde, que a médica, né, olhou de verdade para o meu pai, né, porque ele já tinha passado por outros e nenhum olhava, e falou assim: olha, se fosse o meu pai, eu faria isso por ele agora. Se vocês puderem, façam. E a gente foi, fez os exames que ela pediu, a gente conseguiu pagar os exames. E naquele dia eu tinha ido mostrar o resultado para ela. E ela pegou os resultados e me disse assim: olha, Ken, o que eu posso te dizer é o seguinte: aproveita seu pai, fique ao lado dele o máximo possível, faça as coisas boas, se divirtam, comam, passeiem. Esse foi o resultado do exame que ela me falou. Por aí eu já, né, entendi. E eu entrei no carro, eu estava sozinha e comecei a chorar assim de uma maneira que eu não conseguia controlar. E indo para casa, né, dirigindo, eu parei no semáforo e aí veio um adolescente vendendo bala, aquelas balas de goma, né? E eu só fiz assim para ele e ele parou assim por uma fração de segundos assim, viu, né, o quanto eu estava chorando e ele só falou assim, nossa, e balançou assim a cabeça e se deslocou. Daí, um minuto ou menos, não sei, ele retorna e bate no vidro e me oferece uma bala. Aí eu falei assim, não, não quero, não, é para você. E aquilo me recupera, sabe? Porque é o que ele tinha, né? É o que ele tinha para adoçar ali o meu momento. E eu estava tão indignada, assim, com o despreparo, o descaso de uma casa que você paga para olhar por alguém que você ama. E estava visível os sintomas no meu pai e eles não perceberam por meses, né? E eu estava tão assim, que o ser humano virou, o que o ser humano é, tantos profissionais na casa e ninguém consegue enxergar quem está diante deles, do óbvio, né? Mas aquele menino conseguiu me enxergar ali naquele semáforo, sabe? E voluntariamente me ofereceu o que ele tinha. E isso foi tão potente para mim, assim, foi tão bonito de ver e de recuperar a minha crença no ser humano, sabe? De dizer, não é tudo por dinheiro, lá eu paguei, não tive, aqui eu ganhei. E talvez eu ganhei algo que é muito mais caro. Então, assim, de fato faz muito sentido, assim, ressoa muito, muito.
E não é porque eu já recebi muito, não é uma obrigação de devolver, é um prazer de doar e que me recupera também, sempre, né? Então, obrigada, assim. E uma coisa que eu lembrei até lá da época ainda da experiência alimentar, assim, é que a companhia que a gente precisa nem sempre vai ser alguém, né? Às vezes é uma coisa, é algo, eu não sei se você lembra, mas eu estava passando por um momento muito difícil naquele momento do curso, né? E eu lembro que num relato de uma aula sobre isso, assim, de companhia, do que é ser companhia, né? Eu lembro que eu falei sobre um pé de milho que tinha numa, numa avenida, né? Que aquilo foi minha companhia, porque ele me sustentou a dizer assim, olha, apesar de tão improvável, de condições tão absurdas, ele insiste, persiste, nasce, cresce ali, potente, bonito, sabe? Dessas sementes que caem na beira da BR, né? E que vão brotando os matinhos, né? Sem ninguém plantar, sem ninguém adubar, sem ninguém molhar, ficam ali por conta do acaso, né? E aquilo foi minha companhia em momentos tão difíceis, assim, tão difíceis, como aquilo me comunicou, assim. Então, obrigada por esse momento, assim, de recuperação, de fazer os olhos brilharem de novo. É isso. Nossa, eu que agradeço a partilha, estou aqui emocionado também, aprendendo, cultivando. Nossa, é, como é bom se encontrar, né? Como é bom estar disponível, se abrir, né? E receber esses doces da vida, né? Verdade. Dos jeitos mais inesperados, nos momentos mais inesperados, justamente mostrando a potência, né, do acontecer da vida. Obrigado. Eu estou aqui pensando nessas experiências mesmo, né, do trabalho voluntário, não só nas experiências enquanto voluntário, né, mas nesse lugar de coordenar, né, desse desafio mesmo, né, que passa muito pela provocação de ir atrás de você e de buscar esse espaço, né? Já tive, além da Acto, né, algumas outras oportunidades de estar nesse lugar de coordenação, né? As outras duas principais antes da Acto, né, foi numa ONG de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica em Ribeirão Preto, né? Eu era o único psicólogo ali dentro da instituição, né? E aí a gente começou a montar um grupo de psicologia e tal, e tipo assim, o trabalho triplicou em 6 meses, né? E, e te ouvindo, né, eu fui vendo esse como que eu explico? Essa conexão entre as pessoas, né? Então, as pessoas vinham com uma ideia, com uma proposta, ou com uma disponibilidade, né? A gente fazia a ponte, é, é, e, e acho que
o encontro, né? O encontrar, o acolher essas pessoas que estavam ali se disponibilizando voluntariamente, né? Inicialmente comigo, mas depois também em grupos, em encontros, né? Deu uma força e fez o brilho, né? Do olhar dessas pessoas crescerem, né? O quanto esse acho que nunca, e olha que foi esse grupo foi meu trabalho da monografia de especialização em psicodrama, né? Então foi algo que eu me debrucei, que eu pensei e tal, né? Mas agora me vem uma noção desse senso é como se eu visse aquele encontro para além do que eu via antes. É difícil colocar em palavras, né? Mas é como se ganhasse uma nova, como se eu enxergasse uma nova camada que estava lá presente, né? Nesses encontros do grupo, né? E nessa validação, né? Nessa validação tanto do compartilhar das experiências, né? Quanto do suporte para as experiências, né? Depois, eu tive a oportunidade também de coordenar o trabalho voluntário junto com a Milza no Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, né? E aí, o desafio era grande lá. Né? E é interessante, foi uma coisa que eu pensei logo no começo da sua fala, assim, né? Essa coisa de às vezes as pessoas se tocam, se mobilizam por uma guerra, porque é Natal, lá tinha muito isso, né? Chegava novembro, dezembro, apareciam 200 pessoas, literalmente 200 pessoas querendo ser voluntárias. Não estou exagerando, não. Né? Se somasse os 2 meses, sendo que no resto do ano não chegava nem a metade disso. Né? Só que essas pessoas não ficavam. Essas pessoas que vinham no final do ano não voltavam em janeiro. Né? E desde essa época, essa perspectiva da continuidade me toca muito. Né? Desse movimento de algo me toca, eu vou, mas não sustenta. Né? E lá a gente começou um movimento que me deu um pouco de trabalho meio que de convencer, assim, né? Mas que foi, a ideia foi comprada, assim, né? De que a gente parou de aceitar voluntário em novembro e dezembro. A gente acolhia e a gente dizia que essas pessoas seriam muito bem-vindas em janeiro. Né? E aí as que voltavam em janeiro ficavam. Né? E essa acolhida eu acho que era significativa para essas pessoas voltarem. Né? E era muito honesto, assim, olha, me aparecem 200 voluntários, a gente tem um trabalho gigantesco, a gente deixa de fazer um monte de coisa para isso, e em janeiro ninguém volta. Então, a gente quer que você volte em janeiro. Né? Então, a gente te espera em janeiro de todo o coração. A gente gostaria muito que você voltasse em janeiro. Né? E foi muito interessante, porque, de alguma forma, isso tocava esse lugar de continuidade, né? Que eu também não sei explicar muito bem. Né? E olhando para Acto, né? Eu penso muito o quanto a nossa estrutura sendo essencialmente online, o quanto dificulta isso. Né? Então, a gente não se encontra, a gente tem uma reunião por mês de supervisão,
mas, tipo, quem não pode no sábado, não pode no sábado, não aparece, assim, tem alguma forma de contato, mas eu fico pensando o quanto seria importante, de alguma forma, a gente potencializar mais essas trocas, né? E tô aqui lembrando de momentos que a Kênia já tentou fazer, ela tá lá balançando a cabeça, né? Tô pensando momentos, lembrando de momentos que ela falou disso, né? Não, vamos tentar, vamos chamar as pessoas para falarem do que elas fazem, vamos chamar as pessoas para se colocarem mais, né? E de repente isso ganha muito mais sentido, né? É, mas, não sei onde eu quero chegar, mas é muito, é um desafio, assim, né? E acho que falo desse lugar da coordenação por estar dentro desse grupo, né? Nesse local da ACTO, enquanto, enquanto coordenação aí junto com a Kênia, né? E o quanto a gente precisa de mais perna, né, Kênia? A gente tem muita gente, mas a gente tem muito mais coisa para fazer. Muito interessante, Daniel, essa sua partilha, que é também de um outro lugar, né? Não necessariamente de um outro lugar, mas tematizando, né? Do ponto de vista da coordenação, eu acho que é uma reflexão muito interessante. E enquanto você falava, eu fui me lembrando de várias questões, né? Uma delas é sempre lembrar, né, que o trabalho voluntário ele se dá sempre num contexto e uma estrutura específica. Então, por isso que eu falei, é difícil dar dicas, porque as dicas sempre têm que ser contextualizadas, né? Cada realidade, ela implica especificidades, ela traz dinâmicas que são próprias, né? A gente precisa partir dessas dinâmicas próprias para configurar uma forma que seja mais adequada. Mas você trouxe alguns dois pontos que para mim são muito preciosos, que eu também entendi na pesquisa que eu fiz, e que você, de um certo modo, está com eles presente, né? O primeiro, eu achei interessante essa coisa, né? De não aceitar em novembro e dezembro, né? Foi uma solução que a princípio pode soar, né? Para quem está de fora, não, como assim, né? Tá lá, a pessoa está querendo vir, né? Você vai fechar as portas. Eu sempre me lembro de uma das entrevistadas que eu fiz, duas eram coordenadoras, e delas disseram assim, olha, eu não aceito qualquer um. Tanto que uma fala assim, olha, eu não chamo de trabalho voluntário, eu chamo de tarefa. Então, quando a pessoa vem, ela tem que entender que isso aqui é uma tarefa. Enquanto tarefa, tem compromisso. Enquanto compromisso, ela tem. Tanto que ela faz lá, tipo, um- na nossa linguagem, seria o estágio probatório. Assim, olha, você vem, vê, olha se é para você. Se não for para você, tudo bem, não tem nenhum problema. Vai. Mas se você vier, aí lá tem até assinar. Você assina. Se você assinou, é um compromisso. Não vale qualquer coisa. Nós não estamos aqui para qualquer coisa, a gente está contando com você. Então, se você não vem, significa sobrecarregar outras pessoas, significa deixar de fazer o trabalho, né? Então, tem um compromisso. Como é que você vai lidar com esse compromisso? Eu acho muito interessante, porque a princípio eu já assim, nossa, mas a pessoa está ali, né? Ela fala, não, voluntário não é quando eu quero, não é quando me dá vontade. Voluntário é compromisso. Então ela fala, nossa, ela vira e mexe, ela fala disso. É compromisso, né? Você tem um compromisso. O compromisso não é financeiro, no caso ali não era gratuito, né? Você tem um outro tipo de compromisso. Qual que é mais importante? Ela fazia muito isso, né? Pô, a gente não mata trabalho por dinheiro e aqui eu me compromissei por causa, né, de um ideal e aqui pelo meu ideal vale qualquer coisa. Então ela provoca, assim, é uma pessoa muito interessante, né? Que eu acho que tem esse chamado também, né? De que o fato de que não é mediado pelo dinheiro, ou que implica o nosso movimento, não significa que vale qualquer coisa. Significa que implica, pelo contrário, né? Que implica um envolvimento que é diferente. E a gente encontrar formas aí de fazer as pessoas entenderem que é um compromisso diferente, né?
e que é um compromisso. Aí você deu uma saída que eu nunca pensaria, mas me parece que caminha nessa direção. Olha, né? Que bom que você sentiu um chamado. Se é um chamado para você, se comprometa com ele, né? Se comprometa com ele, aí se comprometer com ele é não ficar só pela reatividade, né? É vir e assumir aquilo de fato, né? Então, acho interessante, assim, né? Olha como são saídas criativas, cada um pode encontrar umas criativas, a gente pode questionar se era melhor, se não era melhor, eu acho que, né? Estruturas são estruturas, mas a gente entender o sentido do que a gente está afirmando ajuda a gente a modular a estrutura para dar conta desse sentido. E aí, o segundo sentido que eu achei muito pertinente no que você tematizou é essa questão dos vínculos. Eu acho que todo trabalho voluntário precisa, de algum modo, criar estratégias para cultivar esses vínculos, né? Esses vínculos entre os voluntários e os atendidos, né? E quando há essa vinculação, a chance maior de adesão, né? Esse compromisso, ele ganha uma coisa, é igual sabe, né? Às vezes você está cansado, né? Você levantar para você beber água, você não levanta. Mas se seu filho fala, pai, eu tô com sede, aí você fala, aí você levanta, né? Por você não se levantaria, mas pelo seu filho você se levanta, né? Não é porque você é dependente dele, que está te obrigando, não, porque ele faz parte de você, ele te compõe a sua vida, né? Ele é o sentido, ele tem um sentido ali para você, né? Então, o vínculo, ele confere um sentido novo, que não fica só na nossa sensibilidade, né? Coloca alguma coisa que te transcende, e aquilo que te transcende te convoca, né? E os vínculos têm esse poder, né? De, de transcender, né? De abrir possibilidades. Me lembrando aqui, né? Você falou lá do grupo do psicodrama, lá no trabalho onde a gente caminhava, fazia, né? Quando começou, a gente acabava ali por volta de 1h30, 2h, aí sempre tinha uma moça que gostava de tomar café. Aí a gente, vamos tomar um café, mas aqui não tem um café, como é que a gente faz? Não sei o que, aí ia na padaria. Aí começou a ir na padaria. Aí ia 1, 2, de repente 10, de repente já virou, como é que fala? Tradição do trabalho voluntário acabar o trabalho e ir lá para tomar o café. Desse café virou, vamos lá em casa. Aí agora é tipo um mês, cada mês na casa de um faz um negócio, e aí vai, aí já dá aniversário de quem, você vai na casa de quem, não sei o quê. Então o trabalho lá começa de manhã, você faz o trabalho voluntário de manhã, de tarde tem um evento. Tem alguma coisa que as pessoas já se tornaram, né, amigas, companhias, e aí o grupo do WhatsApp, até hoje eu tô, né, como em Belo Horizonte, eu não consigo, mas toda vez que eu tô em Belo Horizonte eu vou lá. Aí meu irmão agora vai no lugar, e eles falam né, que é o Yuri versão 2, né, virou já, né, um outro. Então essa experiência, né, criar experiências de companhia são muito interessantes para vitalizar, trazer outras dinâmicas que complementam o trabalho, né? E ajudam aí nessa experiência de sustentação. Então, essa experiência de grupo, né? Igual aqui, né? Eu acho que o formato virtual, ele facilita muitas coisas, né? Eu estou aqui na Itália, vocês estão no Brasil, cada um está num canto, mas também ele dificulta algumas coisas, né? Mas, eventualmente, pode encontrar aí alternativas, seja virtuais, seja, sei lá, pensa um evento por mês que a gente se encontre presencialmente, ou sei lá, né? Ou pensa um momento virtual que vai ser. Eu fazia isso com os meus alunos, assim, agora nós vamos tomar café, cada um na sua casa, pega um café e vamos tomar café e me conta o que você está comendo. Aí cada um se comprometia a pegar uma coisa típica da região, né? Porque o grupo de pesquisa era pessoas de, né, diferentes partes do Brasil, vamos tomar café juntos. Entendeu? A gente tomava café conversando da vida no virtual. Era o possível, não era a melhor opção, gostaria muito mais de estar junto, mas, né, criar estratégias aí que não fica só numa lógica, né? A gente transcende essa virtualidade e propõe uma pessoalidade, né? Enfim, são caminhos aí que a gente vai encontrando para aglutinar as pessoas, né? E as pessoas naturalmente tendem a aglutinar porque já está afirmando um sentido ali, já tem um sentido que está sendo afirmado. Se a gente pode partilhar esse sentido, a gente se fortalece, né?
Acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Já pensei num café com ato. Ah, bom demais. Eu vi isso nos teus olhos, Kênia. Daniel, eu ia te chamar para a gente assistir isso hoje juntos lá no consultório. Aí eu falei assim, gente, mas deslocar, né? Até o computador aqui mesmo, pra quê? A gente podia ter ido assistir juntos, né? E tomado um café enquanto assistia. Eu sempre penso nessas coisas. É. Eu queria ouvir as outras pessoas um pouquinho, assim, de como é que tá sendo, como é que foi. Eu gostaria de falar. Para mim, o trabalho voluntário sempre foi muito importante. E eu fui chorar. Fechei a cama para não parecer que eu estava chorando. Mas eu sou muito chorona. Eu choro à toa. Mas eu só queria falar, Yuri, você falou, enquanto você estava falando do compromisso, você falou do comprometimento junto. Eu vejo uma diferença. O compromisso se assume num trabalho remunerado, né, no seu trabalho. O comprometimento ele leva a uma modificação interna. Tem algo mais. Não é só o externo, eu estou ali. Não, tem algo interno dentro de mim que muda, que fica diferente. Então, voltando na sua fala, né, que a hora que você deu a salada de fruta para aquele senhor que não tinha nada, ele estava com tudo ali naquela sacola, e ele sorriu para você, aparece o comprometimento. Porque o sorriso dele mudou algo dentro de você. E aí entra o comprometimento, né? Que eu vejo que é bem diferente. Então, o meu compromisso num trabalho voluntário, ele precisa ter, sem dúvida. Mas o meu comprometimento é o resultado o que aquilo provoca em mim. Né? Que aí vem em cima daquela fala, né, do que você terminou, que é muito, eu mais recebo do que dou. Não, perfeito, Ana. Gostei demais. Se você me permite, vou usar essa sua diferenciação, esse compromisso e comprometimento, que de fato transforma. A gente é transformado. A gente não se vê mais fora daquilo que foi transformado. E a mobilização que vem é outra. E pode se emocionar. Eu acho que emocionar é bonito demais, faz parte. Não é só emocionar, é chorar de uma na conta. Eu acho que são muitas as formas de chamados para o trabalho voluntário, né? Eu tinha 13 anos e fui convidada para ser catequista. E fui ser catequista numa vila. E aconteceu um imprevisto lá e a gente acabou dormindo na casa do São Geraldo, da Dona Maria. De manhã, todo mundo acordou e os pais ofereceram um cafezinho para a gente, e para mim e para a Leonora veio um pãozinho novinho, fresquinho da padaria. E para os filhos deles, eles tiraram uma sacola do armário e colocaram uns pães bolorados para os meninos tomarem com o mesmo café. Pergunta se eu tomei café, se eu comi o pão. Não, até hoje me emociona. Foi a minha primeira experiência de sentir realmente que tudo que eu tinha, eu nasci em bercinho bom, tudo que eu tinha não era o que todo mundo tinha. Aquilo me tocou muito, né? E aí nós fizemos uma brincadeira, e eu e a Leonora partimos o pão, todos comeram do pão, e eu e a Leonora só trocamos olhares. A partir dali,
como foi dito, nasceu em mim o compromisso. O compromisso de dividir o pouco que eu tenho, o muito que eu tenho. De perceber que quando a gente tem muito, tem alguém que não tem. Sabe? E assim foi na minha vida também, na PUC, na pastoral universitária. E desde então, nunca mais, né? Sempre tem um tempo meu de trabalho vínculo trabalhista, e o meu tempo de trabalho para a gente compartilhar com quem eu sei que não tem a mesma oportunidade que eu tenho, né? E aí nasceu esse compromisso, né? E graças a Deus eu pude fazer parte de grandes projetos, né? Lá na PUC eu vi nascer muitas coisas boas, né? E desde então nunca mais parei. Acho que não vou parar. Como diz meu pai, né, que já tem 91 anos, né? A gente acorda de manhã e tem disposição, vamos fazer alguma coisa, né? É isso. Eu queria compartilhar. Que ótimo, obrigadíssima, Arlinda, por compartilhar conosco a sua experiência, muito, muito bonita, né? Essa partilha do pão. Me lembrei muito de uma das minhas entrevistadas que falava assim: pode me dar o dinheiro do mundo, nada vai substituir isso que eu faço, né? Eu tenho meu trabalho, com o meu trabalho eu ganho meu dinheiro, isso aqui é uma outra coisa. Não é que ter o dinheiro vai estragar, é que não passa pelo dinheiro, né? A questão é essa. Passa por uma outra via, né? E aí depende do dinheiro. Pode ganhar? Pode não ganhar? Pode, mas não é o dinheiro. Não é ganhar ou deixar de ganhar. Tem aquela frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Que o político vai no hospital e ela está limpando o leproso e tal. Aí ele fala assim: nossa, mas você faz isso sem ganhar nada, né? Aí ela fala, né? Aí ela fala, não é por dinheiro, né? Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho pelo amor, né? O meu amor pelos outros, né? Tem uma Perfeito. frase certa, mas que agora sumiu. Nem por $1 milhão eu faria isso, mas por amor eu faço isso. Né? Exatamente. Perfeito. Oi, a Renata levantou a mãozinha. Não, só compartilhando assim, primeiro, Yuri, obrigada, tá, pela sua contribuição. Eu achei sua fala, assim, muito bacana, desde o começo, desde quando você fala da questão da experiência, né, lá atrás, que o voluntariado é aquilo que acontece quando você está vivendo, né, a troca. Me identifiquei muito com isso, porque meu olhar sobre a vida tem um pouco essa coisa da fenomenologia, né, da experiência. É assim que eu encaro, meus valores estão por aí. Agora, curiosamente, eu sou uma iniciante na questão do voluntariado, assim. Estou vendo que vocês têm uma vivência aqui rica de muitos anos, né? Todos na questão do voluntariado, e essa é a minha primeira. Assim, eu já tive ações pontuais, tá? Mas nada muito sustentado. E aí eu resolvi esse ano me engajar em algo, né? E não e assim você vê, eu sou jornalista de formação, né? Trabalho com jornalismo corporativo. É uma coisa muito voltada para marketing, sabe? Para venda de algo, de uma imagem mais para fora. Então, assim, eu acho que por força do meu trabalho eu acabei não me direcionando para essa coisa do olhar assim com um pouco mais de altruísmo assim para as coisas, né? E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu estou encerrando meu curso agora, final do ano, eu senti o gostinho, o prazer que independente da questão do dinheiro, o prazer de você ver uma pessoa bem por algo que você fez, entendeu?
para mobilizar uma pessoa por algo que você fez. Isso é traz um senso de propósito assim para a vida, que é um negócio absurdo que eu não experimentei nos meus 20 anos de jornalismo corporativo. Então, eu acho que, assim, não sou a pessoa mais altruísta do mundo, não tenho uma grande causa, assim, mas é o da experiência. Cara, que gostoso é, né? Você vê o sorriso de uma pessoa, você vê a vida daquela pessoa mudar por causa de algo. Então, o que me traz ao voluntariado é, por um lado, querer me desenvolver pessoalmente e numa área específica da questão da interculturalidade, né? E junto com o trabalho da Refúgio, da Acto, a gente tem caminhado por esse lado. Mas eu acho que no caminho é isso que acontece, a gente vai se, né, enchendo de um sentido, de um propósito. Não é fácil manter-se engajado, porque a rotina, né, consome mesmo, mas eu tenho me provocado nesse sentido. E ter ouvido você hoje, principalmente quando você fala da questão do Uniforças, né, do ter outras pessoas, da coletividade, isso daí, essas conversas, esses momentos me ajudam, né, nesse processo, né, essa troca, de ver outras pessoas que estão também imbuídas, que estão querendo, que estão engajadas. Isso, eu acho que isso me fortalece nesse propósito aí. Então, assim, isso que você trouxe hoje só soma, né, nesse sentido todo aí que eu tenho buscado agregar para minha vida. Obrigada mais uma vez, tá? Imagina, Renata, eu que agradeço aí você ter partilhado. É interessante você ter tematizado um ponto, né? Que muita gente às vezes fala assim, eu não faço trabalho voluntário porque eu não sou perfeito, só quem é perfeito, só quem é o ideal forte, quem tem. Aí todo mundo fala assim, e aí, como é que é? Como é que é pra você? Eu falo, eu também não sou perfeito. Mas eu também não dou conta às vezes. Aí o que eu falo é o seguinte, ó, você tem vontade? Começa. Primeira coisa é isso, começa. Porque uma coisa é a imagem que a gente tem, outra coisa é quando a gente começa a fazer. Quando você começa a fazer, você começa a entender algumas coisas que são diferentes. É isso, é esse gosto. Como é que você explica esse gosto? Que a gente está falando, mas o gosto é trabalhando, entendeu? É se lançando na experiência. Aí as coisas vão acontecendo e a gente vai abraçando esse chamado e vai se transformando, como a Ani falou, né? Então, todo mundo que já tem há muitos anos trabalhando, num certo momento começou, né? Eu sempre falo com as pessoas, olha, começa. E aí você vê, às vezes não dá certo em um, vai no outro. Uma hora você vai encontrar qual é o seu lugar. E aí, quando você encontra, deslancha. A possibilidade de deslanchar é maior, né? Então, essa coisa do tempo, né? Né? Isso que o Daniel falou, né? As coisas de permanecer, né? É você ir abraçando os chamados. Né? Aquilo que vai, aquilo que você vai encontrando. E daí você vai descobrindo coisas que você achava que não era capaz. Né? Isso que é um bonito trabalho voluntário, né? Quando a gente pensa nessa pessoa, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, é muito difícil, tem compromisso, tem não sei o quê. Aí quando você começa, você fala assim, nossa, eu dou conta. Olha isso aqui, que bacana que isso aconteceu, né? Olha, né? Acho que isso é muito interessante, assim, né? A gente começa a olhar o mundo de outro lugar, com outros olhos, assim, né? É um outro universo que se abre. É a mesma experiência da interculturalidade, né? Quando o outro é desconhecido, a gente tende a recuar, né? Sobretudo em termos de desafio intercultural. Mas quando a gente convive, uma outra, a relação põe a dimensão cultural numa outra lógica. E a experiência intercultural é muito bonita por causa disso. Ela te convida a você rever quais são os seus critérios, aprender a olhar do ponto de vista do outro, né? Descobrir possibilidades diferentes de pensar uma mesma coisa, ou o contrário, pensar coisas diferentes, né? Eu sou apaixonado também com o tema da interculturalidade. E em ambos, né? Partindo da experiência e do trabalho, desse envolvimento, né? Portas vão se abrindo. Então eu sempre falo, ó, começa.
começa e vê, né? Meus irmãos foi assim, eu falava com eles, vai, começa. Ah, não dá, tá difícil, não sei o quê, né? Começa. Começou, agora estão lá, por conta. Nem precisam de mim, já estão muitos anos já. E assim a gente vai descobrindo e aprendendo juntos. Renata, tua fala me deu vontade de te fazer um convite. Qual o convite? Nós estamos com uma voluntária de marketing na Acto, que acabou de chegar, e a gente pensou muito, tem um lugar de fortalecimento da imagem institucional, mas tem um lugar também de comunicação interna, que seria muito importante, assim. E Eu não sei trabalho com isso, se... meu trabalho hoje é isso, né? Então, Eu estou né? na transição de carreira, mas não deixa de ser uma forma de contribuir também, né? E Voluntariamente. às vezes ela pode estar mais com a mão na massa e você mais na orientação, alguma coisa assim. Ah, sim. Conte comigo, Daniel. No que eu puder contribuir, vamos Né? Porque eu conversar. acho que o olhar do jornalismo traz uma ampliação ainda mais para a comunicação interna, eu acho que para as duas, mas acho que para a comunicação interna são poucas áreas que focam tanto quanto o jornalismo, né? Nessa área de comunicação interna. Eu Sim, acho que sim. seria muito enriquecedor para a Acto e para ela também. Legal, vamos aprofundar. Vamos conversar. E eu, Será um prazer. eu acho que isso, né, que você está propondo para a Renata, tem a ver com aquela questão que a Kênia trouxe, né, aqui no grupo, de como fazer para. Você também falou, Daniel, nós estamos online no Brasil inteiro. O que fazer para a gente se juntar, né? Para nos tornarmos uma companhia um para o outro, porque nós não estamos, cada um num canto, cada um fazendo o seu trabalho independente. Eu acho que isso falta na arte, e talvez tenha a ver com essa função desse contato interno, né? Uma coisa para se pensar. Outra coisa que eu gostaria de falar, que também foi uma pergunta no começo, se vai deixar aberto esse nosso encontro, porque eu acho que ele foi muito rico e que não pode ficar só na Acto, ou só na Acto e no grupo da Renata, por exemplo. Eu acho que não pode, tem que ser aberto para todo mundo. Eu já estou aqui Não, com uma lista de pessoas que eu vou mandar isso, e que não tem nada a ver nem com uma nem com outra. Tem a ver com os meus trabalhos, então eu preciso mandar isso. Então, tem que ser um registro que tem que expandir, não pode ficar restrito. não, o Yuri tinha autorizado lá no início, eu vou jogar no YouTube. E aí a gente pode compartilhar o link. Né? Porque contar com o YouTube para distribuir. Depois compartilha lá no grupo, tá, Daniel? Sim, sim. Isso, gente. Que delícia. Bom, gente, daqui a pouco eu já tenho que ir também, o dever chama aqui, Sim. mas eu só tenho a agradecer. Nó, vocês me chamaram para falar, eu só recebi muito, muita, nossa, coisas que eu vou guardar aí no coração para a vida. Como é bom poder partilhar, poder aprender, poder refletir sobre isso que nos sustenta, que alimenta a alma. A gente sempre pensa o alimento físico, mas a gente precisa alimentar nossa alma. E aqui é um momento de alimentar a alma. E muito obrigado mesmo por esse momento. A gente que te agradece aí a disponibilidade, a presença, a fala, as provocações, né? E que a gente possa reverberar isso, não só dentro da Acto, mas que todo mundo que assistir possa também reverberar em seus próprios contextos.
Obrigada, viu, gente? A Linda quer falar? Então, eu só pus a mãozinha aplaudindo, agradecendo. Muito, muito obrigada. Ok, Yuri, também assim, sempre muito, muito bom, assim, estar com vocês. Isso, como eu disse, me conecta muito. É, gratidão, gratidão mesmo, assim. Muito obrigada, o seu tempo, né, o seu conhecimento, se doar para a gente, assim, com tanta clareza, riqueza, emoção, né, tanta vida. Gratidão mesmo, assim, que isso realmente reverbere em nós, enquanto pessoas, voluntários, profissionais, o que tiver aí para reverberar, que a gente esteja sempre aberto e atento, né, ao que vier ao nosso encontro, para a gente acolher e aproveitar. Obrigada mesmo, assim. E a cada um também, que compartilhou aqui também, assim, obrigada, Renata, Ani, Daniel, Arlinda, as outras que precisaram sair. Todo mundo acho que conseguiu trazer um pouquinho de si e doar também, né, assim, das suas experiências. É Obrigada, isso. gente. Boa semana para todas. Ótima Obrigada. semana para todo mundo, gente. Gratidão. Boa Até. semana, gente. Fiquem em Até. paz. Até mais. Tchau.